Marcos, capítulo 7. Os fariseus e alguns escribas, vindo de Jerusalém, foram encontrar-se com Jesus e repararam que alguns dos discípulos de Jesus comiam pão com as mãos impuras, isto é, sem lavá-las. Pois os fariseus e todos os judeus, guardando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar as mãos cuidadosamente. Quando voltam do mercado, não comem sem antes se purificar, e receberam muitas outras coisas para observar, como a lavagem de copos, de jarros e de vasos de bronze. Então, os fariseus e os escribas lhe perguntaram: por que os teus discípulos não vivem segundo a tradição dos anciãos, mas comem pão sem lavar as mãos? Jesus lhes respondeu: hipócritas, bem profetizou Isaías acerca de vós, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, seu coração, porém, está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Abandonais o mandamento de Deus e vos apegais à tradição dos homens. Disse-lhes ainda: sabeis muito bem rejeitar o mandamento de Deus para guardar a vossa tradição. Pois Moisés disse: honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe, certamente morrerá. Mas dizeis: se alguém disser a seu pai ou sua mãe: o que de mim poderias receber como benefício é corbã, isso é, oferta dedicada ao Senhor. Vós o desobrigais de fazer alguma coisa por seu pai ou por sua mãe. Dessa forma, invalidais a palavra de Deus pela vossa tradição que transmitistes, como também fazeis muitas outras coisas semelhantes. E chamando outra vez a multidão, disse-lhes: ouve-me, vós todos, e entendei. Fora do homem não há nada que, entrando nele, possa torná-lo impuro, mas o que sai do homem, isso o torna impuro. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Depois, quando deixou a multidão e entrou em casa, os discípulos lhe perguntaram acerca da parábola. Jesus lhes disse: então, vós também não entendeis? Não compreendeis que tudo que entra de fora no homem não pode torná-lo impuro? Por que não entra no seu coração, mas no estômago, e depois é expelido? Assim Jesus declarou puros todos os alimentos, e prosseguiu: o que sai do homem é que o torna impuro, pois é de dentro do coração dos homens que procedem maus pensamentos, imoralidade sexual, furtos, homicídios, adultérios, cobiça, maldade, engano, libertinagem, inveja, blasfêmia, arrogância e insensatez. Todas estas coisas más procedem de dentro do homem e o tornam impuro. Jesus saiu dali e foi para as regiões de Tiro e Sidom. Entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse disso, mas não pôde passar despercebido. E certa mulher, cuja filha estava possessa de um espírito impuro, logo ouviu falar dele. Então foi e prostrou-se aos seus pés. A mulher era grega, de origem ciro-fenícia, e suplicava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Jesus lhe respondeu: deixa que primeiro os filhos se fartem, pois não é justo tomar o pão dos filhos e jogá-lo para os cachorrinhos. Ela, porém, prosseguiu, dizendo-lhe: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos, debaixo da mesa, comem das migalhas dos filhos. Então ele lhe disse: por causa desta palavra, vai, o demônio já saiu de tua filha.
Ao voltar para casa, ela achou a menina deitada sobre a cama. O demônio já havia saído. Depois de partir da região de Tiro, Jesus foi através de Sidom até o mar da Galileia, passando pela região de Decápolis. E trouxeram-lhe um surdo, que também falava com dificuldade, rogando-lhe que lhe impusesse a mão. Jesus tirou-o do meio da multidão e, em particular, colocou-lhe os dedos nos ouvidos e, cuspindo, tocou-lhe a língua. Então, levantando os olhos ao céu, suspirou e disse: Éfata, que quer dizer abre-te. E seus ouvidos se abriram, a língua se soltou e ele começou a falar perfeitamente. Então Jesus lhes ordenou que a ninguém contassem aquilo, mas quanto mais ele proibia, mais eles o divulgavam. E maravilhavam-se grandemente, dizendo: Ele faz bem todas as coisas, faz até mesmo os surdos ouvirem e os mudos falarem. Marcos 8. Naqueles dias, aglomerando-se de novo uma grande multidão, e não tendo eles o que comer, Jesus chamou os discípulos e disse-lhes: Tenho compaixão desta multidão, porque já faz 3 dias que estão comigo e não tenho o que comer. Se eu mandá-los para casa sem comer, desfalecerão pelo caminho, e alguns vieram de longe. Então os discípulos lhe perguntaram: Onde alguém poderia arranjar pão para satisfazê-los aqui neste lugar? Jesus lhes perguntou: Quantos pães tendes? Responderam: 7. Então mandou ao povo que se sentasse no chão e, tomando os 7 pães, havendo dado graças, partiu e os entregou a seus discípulos para que os distribuíssem. E eles os distribuíram entre a multidão. Tinham também alguns peixinhos, pelos quais deu graças, ordenando que fossem distribuídos. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Cerca de 4.000 homens estavam ali, e Jesus mandou-os para casa. E entrando logo no barco, com seus discípulos, foi para as regiões de Dalmanuta. Então vieram os fariseus e começaram a discutir com Jesus, pedindo-lhe um sinal do céu para o colocar à prova. Depois de suspirar profundamente no íntimo, disse: Por que esta geração pede um sinal? Em verdade vos digo que não será dado sinal algum a esta geração. E deixando-os, tornou a entrar no barco e foi para o outro lado. Os discípulos esqueceram-se de levar pão e tinham apenas um pão no barco. E Jesus advertiu-os: Atenção, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E eles discutiam entre si, dizendo: É porque não temos pão. Ao perceber isso, Jesus lhes disse: Por que discutis por não terdes pão? Ainda não compreendeis? Não entendeis? O vosso coração está endurecido? Tende olhos e não vedes? Tende ouvidos e não ouvis? Não vos lembrais? Quando parti os 5 pães para os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Eles responderam: 12. E quando eu parti os 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Eles responderam: 7. E ele lhes disse: Não entendeis ainda? Então chegaram a Betsaida e trouxeram-lhe um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus tomou o cego pela mão, levou-o para fora do povoado, cuspiu-lhe nos olhos. Depois, impondo-lhe as mãos, perguntou: Vês alguma coisa? E levantando os olhos, ele disse:
vejo os homens andando como se fossem árvores. Então Jesus voltou a colocar as mãos sobre os olhos dele, e ele começou a ver claramente e ficou restabelecido, pois enxergava todas as coisas com nitidez. Em seguida, Jesus mandou-o para casa, dizendo: não entreis no povoado. E Jesus foi com seus discípulos para os povoados próximos a Cesareia de Filipe. No caminho, perguntou aos discípulos: quem os homens dizem que eu sou? Eles lhe responderam: alguns dizem que és João Batista, outros Elias, e ainda outros algum dos profetas. Então ele lhes perguntou: mas vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro respondeu-lhe: tu és o Cristo. E Jesus ordenou que a ninguém falassem a respeito dele, e começou a ensinar-lhe que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos líderes religiosos, principais sacerdotes e escribas, fosse morto e depois de 3 dias ressuscitasse. E ele dizia isso abertamente. Mas Pedro, chamando-o em particular, começou a repreendê-lo. Ele, porém, virando-se e olhando para seus discípulos, repreendeu Pedro, dizendo: para trás de mim, Satanás, porque não pensa nas coisas de Deus, mas sim nas que são dos homens. E chamando a multidão com os discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser preservar a sua vida, irá perdê-la. Mas quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, irá preservá-la. Pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? Ou que daria o homem em troca da sua vida? Quando o Filho do Homem vier na glória de seu Pai, com os anjos santos, ele também se envergonhará de quem se envergonhar de mim e das minhas palavras nesta geração adúltera e pecadora. Marcos 9. Disse-lhes ainda mais: em verdade vos digo que dentre os que estão aqui, há alguns que de modo algum provarão a morte, até que vejam o reino de Deus chegando com poder. 6 dias depois, Jesus tomou Pedro, Tiago e João e levou-os em particular a um monte alto e foi transfigurado diante deles. As roupas dele resplandeceram e ficaram extremamente brancas, como nenhum lavandeiro da terra poderia branqueá-las. Então Elias e Moisés apareceram diante deles e falavam com Jesus. Tomando a palavra, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pois não sabia o que dizer, porque ficaram com muito medo. Nisso veio uma nuvem que os cobriu, e dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. De repente, olhando em redor, não viram mais ninguém, a não ser Jesus. Enquanto desciam do monte, Jesus ordenou-lhes que a ninguém contasse o que tinham visto, até que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. E eles guardaram o caso em segredo, conversando sobre o que seria o ressuscitado entre os mortos. Então perguntaram-lhe: por que os escribas dizem ser necessário que Elias venha primeiro? Jesus lhes respondeu: na verdade, Elias vem primeiro e restaura todas as coisas. Mas então, como está escrito, que o Filho do Homem deve sofrer muito e ser desprezado? Digo, porém, que Elias já veio e fizeram tudo quanto quiseram, segundo está escrito a seu respeito.
Quando chegaram onde estavam os outros discípulos, viram ao redor deles uma grande multidão e alguns escribas discutindo com eles. E logo toda a multidão, vendo Jesus, ficou muito surpresa e todos correram na direção dele e o cumprimentaram. E Jesus lhe perguntou: "O que estáis discutindo?" E alguém dentre a multidão lhe respondeu: "Mestre, eu te trouxe meu filho que tem um espírito mudo. Onde quer que eu apanho, provoca-lhe convulsões, de modo que ele espuma pela boca, range os dentes e começa a se enrijecer. Pedi aos teus discípulos que expulsassem, mas eles não conseguiram." E Jesus lhes respondeu: "Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando terei de suportar-vos? Trazei-me o menino." Então eles o trouxeram. Ao ver Jesus, o espírito imediatamente provocou-lhe uma convulsão, e o endemoniado, caindo ao chão, rolava, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai dele: "Há quanto tempo isso lhe acontece?" Ele respondeu: "Desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para destruí-lo. Mas se pode fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos." Ao que lhe disse Jesus: "Se podes, tudo é possível ao que crê." Imediatamente o pai do menino clamou: "Eu creio, ajuda-me na minha incredulidade." Vendo que a multidão correndo aglomerava-se, Jesus repreendeu o espírito impuro, dizendo: "Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e nunca mais entres nele." Então o espírito saiu, gritando e agitando-o muito. O menino ficou como se estivesse morto, de modos que muitos diziam: "Ele morreu." Mas Jesus, tomando-o pela mão, levantou-o e ele ficou em pé. Quando entrou em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular: "Por que não conseguimos expulsá-lo?" Ele lhes respondeu: "Essa espécie não sai a não ser pela oração e jejum." Eles partiram dali e passaram pela Galileia, mas Jesus não queria que ninguém soubesse disso, pois ensinava a seus discípulos, dizendo: "O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, que o matarão, e depois de 3 dias ressuscitará." Mas eles não entenderam essa palavra e temiam interrogá-lo. E chegaram a Cafarnaum. Em casa, perguntou-lhes: "O que discutis no caminho?" Mas eles se calaram, pois havia discutido pelo caminho qual deles era o maior. Então, sentando-se, chamou os 12 e lhes disse: "Se alguém quiser ser o primeiro, será o último e o servo de todos." Então Jesus tomou uma criança, colocou-a no meio deles e, pegando-a nos braços, disse-lhes: "Qualquer pessoa que recebeu uma dessas crianças em meu nome, a mim me recebe. E quem me recebe, não recebe a mim, mas aquele que me enviou." Disse-lhe João: "Mestre, vimos um homem que expulsava demônios em teu nome e nós o proibimos, pois ele não nos seguia." Jesus, porém, respondeu: "Não o proibais. Ninguém há que realize um milagre em meu nome e passa logo depois falar de mim. Pois quem não é contra nós é por nós. Assim, qualquer pessoa que vos der de beber um copo de água em meu nome, porque sois de Cristo, em verdade vos digo que de modo nenhum perderá a sua recompensa. Quem, porém, fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe seria pendurar no pescoço uma pedra de moinho e ser jogado no mar. E se a tua mão te fizer tropeçar, corta, pois é melhor entrares na vida defeituoso do que, tendo 2 mãos, ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga.
onde o verme não morre e o fogo não se apaga. Se o teu pé te fizer tropeçar, corta-o, pois é melhor entrares na vida aleijado do que tendo 2 pés ser jogado no inferno, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Se o teu olho te fizer tropeçar, joga-o fora, pois é melhor entrares no reino de Deus com um olho do que, tendo 2 olhos, ser lançado no inferno, onde o verme não morre e o fogo não se apaga, porque cada um será salgado com fogo. O sal é bom, mas se ele se tornar insípido, como recuperar-lhe o sabor? Tende sal em vós mesmo e preservai a paz uns com os outros.